Semana passada eu comecei a mensagem uma missão de vida e morte. E hoje eu quero compartilhar a segunda parte. Se você não ouviu ou assistiu a primeira parte, por favor, assista, ouça. E a semana passada fomos confrontados com uma verdade da palavra de Deus, que a Bíblia diz que não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe salvação sem a obra da cruz. Se alguém morre sem Jesus, eles estão condenados para viver toda a eternidade no inferno. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a verdade do Evangelho. Talvez pessoas ao seu redor, na sua família, pessoas que trabalham com você, talvez da sua escola, que estuda com você, um dia eles podem ir para o inferno. E nós, como seguidores de Cristo, somos parte de uma missão urgente. Você está numa missão. Você está numa missão urgente. Você precisa entender isso. E essa missão é resgatar vidas. Que a todo momento eles estão caminhando para uma eternidade sem Jesus. Você já pensou sobre isso? Todos os segundos tem pessoas morrendo sem Jesus. E todo segundo conta, e a gente precisa entender isso. E a gente precisa lembrar: estou numa missão. Aprendemos na semana passada que a missão primária da igreja, do corpo de Cristo, não é somente manter os cristãos juntos, mas ir juntos para ganhar vidas, fazer discípulos e expandir o reino de Deus. É para isso que nós somos chamados e equipados. E hoje eu quero falar um pouco mais profundo sobre isso. Então não é só entendendo a realidade. Talvez você entenda um pouco dessa realidade. Você entende que as pessoas sem Jesus estão perdidas? Você está me seguindo aqui? Pessoas sem Jesus estão perdidas. Não é somente entender isso, mas é assumir a nossa responsabilidade. Você pode saber de alguma coisa, mas você às vezes não está fazendo nada sobre isso. Você me entende? Talvez você sabe que tem um monte de louça para lavar, mas você senta no sofá. Você sabe que tem um monte de roupa para mexer com elas, mas aí você vai para o WhatsApp. Talvez você sabe que você tem coisas para fazer, mas você não faz nada. Porque saber e não agir
Saber e não obedecer e não fazer nada é um ato de desobediência. James 4:17 says, Em Tiago 4,17 diz: it is sin to know aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. I want just to illustrate for you. Quero te dar uma ilustração aqui. You are walking through the Imagine, você está caminhando pela cidade and suddenly e de repente during the night é de noite. there is lit As pessoas estão dormindo. De repente house você vê uma casa pegando fogo. and people they are sleeping. E as pessoas estão dormindo. What would you do? O que você vai fazer? Some people you take their phone Algumas pessoas vão pegar o celular, começar a filmar and post on Instagram e postar no Instagram with the hashtag com a hashtag house on fire, casa pegando fogo, waiting for likes. esperando uns likes ali. Or would you run over Você correria lá and then e avisar eles: hey, ou hey, your house is on fire. sua casa está pegando fogo, saia daí, Get out. saia. Would you try to do your best to save them? Você tentaria salvá-los ou não? No normal person. Nenhuma pessoa normal vai ignorar uma casa pegando fogo. And about people dying. E sobre as pessoas morrendo? Ninguém ignora. But every day, Mas todos os dias, people around us, as pessoas ao nosso redor fire is estão queimando espiritualmente. dying. Eles estão morrendo sem Cristo. We know it. E a gente sabe disso. The question that should be asked, A pergunta que tem que ecoar em nosso coração é: what are we going to do? o que nós vamos fazer? Eternity is approaching. Eternidade está chegando. Many depart without, E muitos partem sem Jesus. and we are the alarm bell. E somos nós que temos que We are the alarm bell. tocar o alarme para eles. Fire brigade. Nós somos os bombeiros que Deus nos chamou para avisar e resgatar. Not to be saved. Pessoas não vão ser salvas somente por Deus. God did his part. Jesus Deus já fez a parte dele. Ele mandou Jesus morrer na cruz. E agora somos nós que vamos e pregamos. warned them. Avisamos eles. Jesus gave us a rescue mission, Jesus nos deu essa missão de resgate. a suggestion. Não foi uma sugestão. Mark 16, Marcos 16:15 diz: go where? ide por todo o mundo e And pregue preach the gospel. o evangelho a toda criatura. Jesus didn't say, Jesus não falou assim: ou se você quiser, você vai. if you feel ready, Se você achar que você está pronto, vai. hey, Ó, you feel prepared. se você se sentir preparado, pode ir. If you feel okay, Se você sentir tá tudo bem, se não tiver vergonha, vai. he didn't say, hey, Ele não falou: ou se você tiver tempo, vai lá. he said, Ele disse: vá. go because people are dying without. Porque as pessoas estão morrendo sem Jesus. This is one urgent mission. Essa é uma missão urgente. In the Bible, there is no such thing. E na Bíblia não tem Retired believer. nada de crente aposentado. Do we have some retired believer here? Ó, tem alguém aqui que está aposentado? I am always saying to you, Eu sempre falo para vocês: vocês nunca vão ouvir retired. que o seu pastor aposentou. Do you know
Sabe por quê? I am on a mission. Porque eu tenho uma missão. Sorry. The pastor, they retire. Alguns pastores, eles aposentam, eles aposentam, compram uma casa, vai morar perto da praia. Tudo bem, mas não é a minha visão. Você vai ver esse pastor aqui, talvez com 80, 90, se Deus me dar vida, eu vou ficar aqui pregando. Porque isso não é um trabalho para mim. Eu não faço isso por dinheiro. Eu deixei para trás um trabalho muito bom. Eu tinha um trabalho, mas eu falei, Senhor, To serve. And this is my passion. eu decidi que eu ia servir o Senhor com amor e paixão. Isso também tem que ser o seu desejo também. There is no such specter believer. Então Spectator believer não pode haver cristãos que são meros espectadores. person. Toda pessoa salva foi chamado para ser enviado. Você é salvo? Are you sure about your salvation? Você tem certeza da sua salvação? You are saved. Então você foi chamado. Every convert, Todo convertido, ele é um missionário em potencial. the person. Fala para a pessoa do seu lado, você é um missionário. And God relies E Deus, ele espera em você, nas pessoas simples. Você está me entendendo? Deus, ele espera nas pessoas simples. did not begin. A igreja não começou com pregadores famosos. Church didn't begin. A igreja não começou TV preachers. com pregadores de TV famosos. When he wanted to start his church, Quando Jesus começou a igreja dele, University ele não foi na Universidade de Jerusalém para chamar had something. algumas pessoas que tinham diploma. Did Jesus did go Onde foi que Jesus foi para chamar os discípulos deles? to the shore of the river. Ele foi lá na praia. Foi lá Fishing. chamar pescadores. Ele falou: venham e me sigam. Not good people. Não eram pessoas boas na sociedade. Pensa, você gosta de gente que pega seu dinheiro, que cobra imposto de você? Ninguém gosta dessas pessoas. Porque eles, às vezes, roubam o dinheiro da gente. E naquela época, então, eles trabalhavam para os romanos. E eles falaram: vem. Didn't know it, Jesus chamava eles para seguir. but they said, yes, Jesus. Eles falaram: sim, Jesus. He's calling you to- Jesus está te chamando. And what can you O que você está entendendo sobre isso? Jesus started the church. Jesus começou a igreja com pessoas simples. Everyday people. Pessoas. Why, pastor? Por que, pastor? It's because to show us Para nos mostrar about our ability. que não é sobre a nossa capacidade ou talentos naturais. É sobre a nossa disponibilidade e obediência. Deus não usa os mais talentosos. Deus usa os mais obedientes e os mais dispostos. Doesn't matter. Não importa como que é seu inglês, perfeito, simples, não importa o seu diploma, o que importa é a sua obediência. Se você disser: Senhor, pode contar comigo, Deus pode te usar, cada um. Second point Ponto 2. of the message. A urgência da mensagem. Why can't we wait? Por que não podemos esperar? Have another illustration. Eu quero dar mais uma ilustração para você entender. Pensa A doctor num médico discovered que ele descobre a cura para uma doença fatal e altamente contagiosa. but decided Mas aí ele decide guardar em segredo. a doctor Um médico, então, ele descobre a cura cancer de um câncer disease. ou uma doença. I'm gonna kill
in secret. Aí a pessoa, esse médico fala, eu vou guardar isso aqui em segredo para mim mesmo. Is that right? Is that right? Você acha que isso está certo? No. Claro que não. It would be a crime. Isso é considerado até um crime. Negligência. And millions die every E aí day muitas pessoas morrem sem saber que não há cura por causa desse médico que negligenciou. is Jesus Christ. E agora nós temos uma verdade maravilhosa, temos Jesus e muitas pessoas estão morrendo e a gente não fala dessa verdade. Todo segundo tem alguém passando para a eternidade e eles não têm o luxo de esperar por nós por vir até Ele. Because the antidote you Porque o antídoto but because their pode acabar. Não é o antídoto que vai acabar, não é um remédio que vai acabar, mas é a vida dessas pessoas que está se acabando. E a palavra de Deus, ela nos lembra, Romanos 10, 14. A pastora Fabiana leu, e eu quero ler mais uma vez. how then Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? they have not believed in, and Como crerão naqueles de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? without someone preach to them? How? Como? Be complicit. A gente não pode ser cúmplice da ignorância eterna. We have the best news Temos a melhor notícia do universo and the only hope. e a única esperança para a humanidade. You have the only hope. Você tem a única esperança para a humanidade. Have you talked about that? Você já pensou sobre isso? You have the cure Você tem a cura for all disease. para todas as doenças. Disease E a maior doença people to hell is sin. é as pessoas morrendo, indo para o inferno. É o pecado delas. E você tem o antídoto para isso. Let's talk about the seed of God. The seed of God. Vamos falar um pouquinho sobre a semente da palavra. Matthew Jesus nos ensinou em Mateus 13, de 3 a 9, that the word of God is que a palavra de Deus é como uma semente. the word of God is you. Você tem a palavra de Deus com você? The word of God Então a palavra de Deus é como uma semente. that we are and the human heart or is the soil where the seed is. E o coração humano é onde essa semente é plantada. Então, a Bíblia é a semente e o coração humano é o solo. And we need to understand E a gente precisa entender uma coisa. what that means, Pastor. O que isso significa, pastor? Means that you do not control. Você não controla You do not control when quando it will sprout. a semente vai brotar. You will never control when Você não vai controlar quando a semente vai brotar. it will sprout. How the plant will grow Como que a or planta vai crescer the seed will bear. e quanto isso vai frutificar? Qual que é o controle que você tem? Go and plant the seed. Você só tem que plantar. Você só tem que pregar a palavra. For the results. Você não é responsável pelos resultados. O resultado não está com você. Está me entendendo? Don't worry about the results. Não preocupa com o resultado. Something Mas você tem que fazer, que Deus não vai mandar. Deus não vai mandar anjos. Ele vai mandar você. É você que é chamado a ir. your part is clear and simple. Plant. Sua parte é clara e simples. Plante a semente. Jesus because they E tem, see quick e tem pessoas que ficam desencorajadas porque elas não veem resultados rápidos. Às vezes a semente leva
tempo para brotar. Sometimes you share the word of God. Às vezes você planta a semente, você compartilha a palavra, Convert. e às vezes a pessoa vai levar uns 10 anos para converter. I have preached the gospel Eu já preguei to my family. o evangelho para algumas pessoas da minha família 13 years. por 13 anos. É um tempo longo, né? 13 anos. E eu não desisti. Eu continuei falando, orando e jejuando por eles. E todos eles vieram a Cristo. It's not because I am the best. I'm going to show you what Não é porque eu sou o melhor. today. Eu vou te mostrar. Hoje a gente vai assistir um vídeo curto Of people de pessoas that was saved que foram salvas when I was new in the faith. quando eu era novo na fé. When I had between 1 and 2 years old, my faith. Quando eu tinha só 2 anos de crente. Preach the gospel. E eu preguei o evangelho para essas pessoas. I'm speaking today. Você vai ver eles falando daqui a pouco. Just to show you, not because I am now a pastor. Now, many people came to Christ. Many people has listened the word of God through me. Muitas pessoas ouvem o evangelho através de mim, mas eu quero mostrar Church for 1 year. quando eu só estava na igreja por 2 anos e eu trouxe muitas pessoas para Cristo. Are studying with me. Pessoas que estudavam, trabalhavam comigo. I told last week. Eu falei semana passada que eu sinto falta dessa época, Working secular. quando eu trabalhava no secular, quando eu estava na escola, porque eu tinha todo o tempo Believers. e disponível, e também eu estava no meio de pessoas incrédulas. Give my testimony today. E eu podia compartilhar meu testemunho. E hoje eu não tenho esse tempo mais, God called some people porque a Bíblia diz: alguns são chamados para apóstolos, profetas, missionários, para ensinar a igreja na obra do ministério. Eu estou aqui hoje, eu sei que o meu trabalho é pregar, ensinar, para preparar pessoas para irem fazer esse trabalho. Mas eu quero te mostrar. Eu nem tinha terminado de ler a Bíblia. I didn't have read the Bible. Eu não tinha conseguido nem ler a Bíblia toda, mas eu estava pregando e salvando pessoas. It's not because of Pastor Mark. Isso para você entender If you don't ever plant, como é simples. Se você não plantar, você não vai colher. if you don't ever plant, Se você não plantar, você nunca vai colher. Ponto 3. Como pregar? building bridge, Temos que construir pontes, não muros. building what? Construindo o quê? Pontes. Last week I mentioned Na semana passada eu comentei com vocês the importance of a importância de relacionamento com incrédulos, with people that are not born again. And today, pessoas que não são nascidas de novo. E eu te reafirmo com vocês, becomes a disciple of antes de um incrédulo se must formar em um discípulo de Jesus, ele precisa, antes de tudo, ser hello. ser o quê? Seu amigo. Last week I asked how many Semana passada eu perguntei: strangers quantos de vocês chegaram a Cristo you através de um estranho? through a friend. Quem veio através de um amigo? A grande maioria de vocês vieram através de amigos. E as pesquisas mostram que mais de 80%, 86% of the people inside the church that born again 80% das pessoas que nascem de novo chegam à igreja através de um amigo ou de um parente ou familiar. why, pastor? Por quê, pastor? To ask you, Eu quero te perguntar. in one stranger that Você acredita em um estranho que você nunca viu antes? Você acredita neles? me too, Eu também não. Eu não gosto de conversar com estranhos. strange people. But if you have a good friend that Mas se você tem um amigo querido
que fala com você, compartilha com você. And then this is the point. Você vai ouvir, não vai? Então, Power of relationship. isso é a importância do relacionamento, mostra como é bem melhor para alcançar pessoas. Então, faça amigos, mostre que Value. você realmente valoriza ele, que você ama ele. Will they be truly willing? E aí essa pessoa vai ficar aberta para ouvir você. And the illustration that I want to use E eu quero te dar uma ilustração. is like Pregar o evangelho é como construir pontes. you have to build what? Você tem que construir o quê? Bridge, not Ponte, não muros. people they are building walls Algumas pessoas constroem paredes, because they go to people porque eles vão para a pessoa and they are building one wall. e aí eles constroem uma parede. Just to illustrate that, when you go to someone, how do you approach to them? Quando você aproxima de uma pessoa, como que você faz? Você vai e fala. If you don't repent, you're going to hell. Se você não arrepender, você vai para o inferno. Você fala assim? If you go and say, there is, if you, the way that you speak, A maneira que você fala, você pode construir uma parede. just to illustrate that, when Paul the apostle, Quando o apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, lá no livro de Atos, and he was walking, ele viu um monte de deuses que as pessoas adoravam lá em Atenas. what he did? E o que ele fez? Ele não falou, olha, vocês estão idólatras. O que ele fez? How many of you know what he did? Quem sabe o que ele fez? He looked and Ele, one God. e ele viu lá que tinha um lugar. Ele foi muito esperto. There is one God. Tem um altar aqui. God. Um altar ao Deus ao Deus desconhecido, porque vocês estão adorando um Deus que vocês não sabem. E eles ouviram o que ele estava falando. Não acusa a pessoa. Mostre para eles algo que eles têm, para eles serem resgatados. Practical tips. Coisas práticas que eu quero te ensinar. Who you listen to. Como fazer amigos que ouviram o Evangelho. What I'm teaching you, O que eu estou te ensinando, eu pratico. what you see Você vai ver of people alguns testemunhos de pessoas que vieram a Jesus. who works. O que eu estou te ensinando funciona. Sorry, I'm not boasting myself. Eu não quero ficar me vangloriando mais. Mas eu estava pensando de pessoas que eu salvei através de Jesus no começo da minha fé, quando eu era um cristão nascido de novo. E eu Dozens of people achei mais de 12 pessoas, muitas pessoas. in that time I wasn't a pastor. No tempo que eu não era nem pastor, eu mal conhecia a Bíblia, How to relate. mas eu sabia como relacionar com as pessoas. Then these practical tips. Olha só essas práticas, dicas práticas, como fazer amigos para ouvir o Evangelho. Primeiro, seja interessado. Ask about their lives. Pergunta sobre a vida deles. Listen more. Ouça mais do que fale. What did I say? O que eu falei? Ouça mais do que fale. To receive lecture. Pessoas não gostam de ouvir lições. Eles gostam de saber que estão sendo ouvidos. Remember, Lembre-se, Jesus did. o que Jesus fez? Jesus had dinner. Jesus jantava com pecadores. Amen. Amém? He had dinner with sinners. He walked with. Ele andava com as pessoas. He was deeply intense. Ele se interessava nas dores e necessidades. Relationship. Ele construía relacionamentos. Then first, Então, primeiro, interest mostre interesse. in people. Second, Segundo, seja servil. help. Ajude Needs. em necessidades práticas. Selfless act of
Um ato de bondade desinteressado abre mais portas do que 1000 sermãos. Did you listen to me? Você escutou o que eu falei? Your action. As suas ações poderão ajudar pessoas e vai falar mais alto que você mesmo. Start helping people. Comece a ajudar essas pessoas antes de você pregar para elas. Perhaps your neighbor. Talvez o seu vizinho precisa de ajuda com o jardim. Then you're gonna say, Pastor, I'm gonna help someone. Você fala que eu vou ajudar no jardim da pessoa? I've done that. Eu já fiz isso. I have helped my neighbor to wash his car. Eu já ajudei meu vizinho a lavar o carro dele. I used to bake some cakes and Eu bring to people that costumava I am showing that I'm testing. assar coisas e levar de presente, tipo bolo. Be the good Samaritan Seja o bom samaritano and reflect God's love. e reflita o amor de Cristo. The high priest was passing by O sacerdote passou perto do homem e falou: eu tenho coisas mais importantes para fazer. O levita, o adorador, passou lá e fala: eu tenho muitas coisas para fazer. E o que o bom samaritano fez? He entered inside of the house that had fire. Ele entrou lá na casa onde estava pegando fogo. Ele parou pela pessoa. Ele investiu, pôs no jumentinho dele, levou ele para a hospedaria, pagou a conta. If something had more to pay, he pays. Ele falou: eu vou pagar e se tiver mais coisa na volta eu pago. To save people are going to invest your money. Às vezes, para salvar pessoas, você vai ter que pôr mão no bolso, você vai ter que usar seu dinheiro. I didn't like it. Eu sei que você não gostou. I have used my money. Eu já usei meu dinheiro muitas e muitas vezes para salvar pessoas. E quando você faz isso, você está mostrando o que é amor. How can you preach? Como você pode pregar sem amor? First, be interested. Então, mostre interesse. Segundo, seja servil. E terceiro, seja autêntico. The joy and the Deixe sua vida refletir a alegria e a paz que você encontrou em Cristo, sem forçar ou ser artificial. people are attracted by As pessoas são atraídas pela luz genuína living e pela verdade vivida. the gospel is transmitted O evangelho é transmitido de boca em boca. mouth. Yes, of course. Sim, é claro, Perhaps e principalmente de coração a coração. not only through words. Não é somente por palavras, mas do coração. Your life testimony Seu testemunho de vida, suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras mais eloquentes. Fourth, Ponto 4. we are saved. Another O desafio. O convite ao desafio. Get what I'm talking to you. Somos enviados. That you have Imagina person que você recebeu uma carta pessoal importantíssima para entregar para alguém, uma pessoa específica. O que você recebeu? one important Uma carta importante person. para essa pessoa. And in this letter, E nessa carta the tem hope of a única esperança de vida eterna para essa pessoa. Você pode imaginar? Essa carta tem ali hope for eternal life. a única esperança para a vida eterna. What would you do? O que você faria com aquela carta? Would you put it in your pocket? Você colocaria no seu bolso? No, they will come to me. Se ele quiser saber, ele vai ter que vir para mim. This letter. O que você faria com essa carta? Would you feel compelled, driven to find the recipient Você vital message? ia ser desafiado a entregar essa carta para essa pessoa? We have this letter. Olha, nós temos essa carta. Na verdade, nós temos uma carta muito especial. É Jesus.
Fala para a pessoa do seu lado. Você tem essa mensagem nas suas mãos. It's the gospel. É o Evangelho, as boas novas do Evangelho. We all are messengers. Todos somos mensageiros. Não é somente pastor ou missionário. Jesus não falou, somente os pastores missionários vão. Ele disse, ide a todos nós. Amém? Practical challenge. Quero fazer um desafio prático. You can start. Como que você pode começar hoje? Start small. Comece pequeno. Start small. Share your faith with a friend, a work, Compartilhe sua fé com um amigo, um colega de trabalho ou de escola, friend, a work or school colleague, a neighbor. um vizinho. Start with those next to you. Comece com aqueles que estão mais próximos. Far away. Às vezes a gente quer ir longe. Tem tanta gente perto da gente. Our school, our neighbors. Second, Segundo, pray, start small. Second, pray. ore. Ask God. This is the key. São pontos chaves. Ore. Who you should approach. Peça a Deus para mostrar a quem você deve se aproximar. Quem já está preparado para ouvir. Peça a Deus para te mostrar. Sempre ore. Quem que é essa pessoa? Semana passada If you want to save one, nós pedimos ao Senhor nos mostrar hello? quem eu devo enviar. According to Jesus, the parable De acordo com Jesus. one person, you have to invest in how many? Lembra que eu falei semana passada? Se você quiser salvar uma pessoa, você tem que investir em 4. The word, Talvez tenha uma pessoa que, and you're going to have no se você tenta só com uma pessoa, você nunca vai ter um discípulo. Mas ore por 4. fasting. Tente contato com essas 4 pessoas diferentes, porque você nunca sabe quem nascerá de novo. Se você conseguir ganhar a primeira pessoa, você é um sortudo, porque normalmente não é fácil. Start small. Então comece pequeno, ore, convide. Qual que é o terceiro ponto? Convide. Chame a pessoa para ir no seu life group. Not only place for believers, Life Group não é um lugar só para cristãos que creem. it's a place for O Life Group é também um lugar para novos, para pessoas que não creem em Deus ainda. Chama a pessoa para tomar um café pay the coffee for them. e paga a conta para ele. No, pastor. Ah, não, pastor? Sim, paga a conta. Prepare a dinner at Ou prepara um jantar e convide essa pessoa. Also, invite them to visit your church Ou chame ele para vir à igreja. Você gostaria de ir na minha igreja? or to a special event. Ou num evento especial? This men's main meeting is for Essa reunião de homens também. men to this. Chama um amigo para ir nessa reunião de homens, sábado agora. The women's meeting, Reuniões de mulheres. small prayer invite. Comece, The last, então comece pequeno, ore, convide e o último ponto, sirva. look for a need of a Procure uma necessidade que seu vizinho está passando, que seu amigo está tendo at school, your na escola, ou seu amigo de trabalho, ou alguém na comunidade. look for their needs. Olhe as necessidades deles e sirva com amor, Then you are going to sem esperar nada em troca. them out of love, Ajude com amor expecting nothing in return. e não espere o retorno. Just love me. Ame a pessoa. And I'm going to the preacher testimony. My journey E eu quero dar o meu testemunho de pregador, minha jornada e a colheita. Por que eu estou compartilhando isso? hypocrite. Eu não sou hipócrita para falar coisas que eu nunca fiz. O que eu estou fazendo, ensinando, eu já fiz e estou fazendo. And the privilege
Eu tive a alegria de pregar por muitas pessoas. Some of you are studying Quem aqui está na escola? or are students. Some Quem aqui é estudante? of you. Muitos aqui são estudantes. Many of my friends, I'm gonna show Muitos dos meus amigos, eu vou mostrar para você daqui a pouco. Eu ganhei eles. them to Jesus Christ. Eu ensinei sobre Jesus para eles quando eu estava na escola. The gospel brought them to Christ. E eu trouxe eles para Cristo. Show you some people. Eu vou te mostrar pessoas de quando eu era gerente numa companhia. Eu era o patrão. And I was always preaching and showing the love. Eu estava sempre pregando e mostrando o amor de Deus, mesmo sendo patrão, Even though I was the boss, mesmo eu sendo o chefe lá. and say, how are you doing? Eu perguntava para as pessoas como você está, como está sua família, sua esposa, seu marido. Eu preocupava com a família deles, eu conversava sobre isso. Você precisa de ajuda? They're telling me things. Aí eles me contavam coisas, eu quero te ajudar. Sometimes I took E às vezes eu pegava dinheiro do meu bolso, eu quero te abençoar. and then they said, Aí eles, some of them they started asking, can I go to your church? eu falo, posso ir na sua igreja? Why? Por quê? Your actions speak As suas ações falam bem mais alto que as suas palavras. and by God's grace, E pela graça de Deus, eu vi muitas pessoas foram tocadas e salvas antes de eu ser pastor. at that time, Naquele tempo, could see a young man, eu a drunk, poderia ser addicted. um homem. Them to know that by sharing the love of Jesus, I was reaching Naquela época, quando eu estava pregando, eu pregava talvez pessoas que eram viciadas, estavam com problemas, mas eu não sabia, mas eu estava investindo na vida de pastores, de líderes, and a people líderes de louvor ou homens de negócio, pessoas would use it. que eu salvei, que hoje são influência no reino de Deus. I simply O que eu fiz então? Eu simplesmente obedeci. E Deus nos... Eu amei a pessoa, investia, e Deus fez o restante. you have to share. Você tem que compartilhar, porque quem faz é o Senhor. Salvação não é você que salva. A verdade profunda, It's in front of you. você não sabe quem está na sua frente. Você nunca sabe Is quem que é aquela pessoa. studying with you at school. Pessoa que está estudando com você. Person would become in the future. Quem aquela pessoa vai se tornar no futuro? Perhaps today you are talking Talvez você está falando, or preaching orando to a future pastor. com um pastor que lá na frente vai ser um pastor. You are loving someone Você está amando alguém that can be a que um dia talvez poderá ser um missionário num país, future leader um líder nations, que vai transformar nações, or a mother ou uma mãe bring him, que vai levar toda a família para Jesus, or a father. ou um pai que vai levantar uma geração temente a Deus. But today, Mas hoje, this future pastor esse pastor, is a drunk, ele é um bêbado, a drug addicted, um viciado em drogas, perdido, confused, confuso, depressed, com depressão, doente without hope. e sem esperança. And we have the cure, E temos a cura and we don't give to them. e a gente não dá para eles. You have the hope, Você tem a esperança, você tem a carta, mas você não entrega. don't judge by the appearance. Invest for the destiny. Não julgue pela aparência, invista pelo destino que Deus tem para essa pessoa. And now we are going to the testimonies. Mas agora eu quero mostrar os testemunhos, frutos Don't think we are
da obediência. It's very special. Não pense que eu sou especial, como eu disse. These people that I'm going to show Essas pessoas que eu vou mostrar para você, I didn't know the Bible that time. eu não conhecia muito da Bíblia. Jesus saved my life. Eu sabia que Jesus tinha me salvo e eu gostaria de guardar, e não quis guardar isso para mim, mas eu falei e compartilhei. People who are in the kingdom Então você vai ouvir de pessoas que estão no reino de Deus porque alguém obedeceu. you see the fruit. Vocês vão ver o fruto de uma vida disposta. None of this that Nada disso was doing foi por talento humano. it was Foi por amor, compassion compaixão and obedience. e obediência a Jesus. Somente por isso. Now let's listen. Então vamos ouvir. And I had a problem because some of them they want to say a lot of things Muitos queriam falar muito. like a video of many minutes as Era longo. Eu falei, por favor, fala rápido. 20 seconds I have, 20 segundos. because we have no time. Porque eu sei que não dá tempo. But this is true stories. Mas são histórias verdadeiras de uma pessoa And que não era pastor, ela era só um ajudante. Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Eric, sou pastor na comunidade cristã de Barretos. E quero dizer para você que vale a pena pregar o evangelho do Senhor Jesus. O pastor de vocês, pastor Márcio, foi um instrumento de Deus na minha vida para falar do amor de Deus para mim. Nós somos porta-vozes da palavra de Deus, mesmo sendo jovem, adulto, criança. Pregue o evangelho, fale do amor de Deus, compartilhe a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e precisamos levar a mensagem do evangelho. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Assis. Conheci o pastor Márcio há 35 anos nessa empresa a qual eu trabalho até hoje. E através dele fui alcançado por Jesus, evangelizado, discipulado. E eu me converti e essa semente plantada no meu coração, até hoje ela germina. E em todo momento eu me pego pensando na vida deste homem que abençoou minha vida, mudou a minha história. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Olá, eu me chamo Jerry e há 41 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus, graças à decisão do Márcio de pregar o Evangelho para mim. A decisão do Márcio de pregar o Evangelho para mim mudou a minha eternidade. Hoje eu sou um pastor aqui na comunidade cristã de Barretos, já servindo ao Senhor há 41 anos, graças à decisão do Márcio de pregar o Evangelho para mim. Você pode também mudar a eternidade de alguém. Decida ser um pregador do Evangelho, um discipulador de vidas. Meu nome é Odair. Há 31 anos atrás eu fui discipulado pelo pastor Márcio, que então era gerente da empresa a qual eu trabalhava. E hoje, através dele, eu e minha família servimos a Deus. E quero desafiar você que, como ele fez também, você possa estar levando o Evangelho a outras pessoas. Olá, meus irmãos, aqui é a Ângela. Aqui é o Marcelo e em 2000 chegamos na Shalom, aqui em Uberlândia, com um casamento destruído, e o pastor Márcio e a pastora Fabiana nos ajudaram, nos discipularam, nos ensinaram o verdadeiro significado de família. E hoje somos pastores aqui na Shalom, cuidando de várias pessoas e famílias também. A maior missão da sua vida pode estar na próxima pessoa que você encontrar. Não guarde o Evangelho só para você. Compartilhe o amor de Jesus. Amém. Eu gostaria que você se levantasse, mas não se mexa, por favor. Nós não terminamos ainda. Thank you. Eu preciso da sua atenção. O que você viu não é sobre o pastor Márcio. Não é sobre mim. Se Deus usou um jovem como eu não conhecia muito da Bíblia naquela época. Ele pode usar você.
Todas essas pessoas, eu preguei o Evangelho. Eu estava na igreja, alguns deles, o Jerry, eu estava na igreja só por 6 meses. Eu poderia mostrar mais pessoas, mas eu só queria mostrar que naquela época eu era uma pessoa simples, simples na igreja. Quantos anos faz que você serve ao Senhor? Quantos anos você serve ao Senhor? Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você salvou? Você trouxe a Jesus. E a eternidade dele está nas suas mãos. Você tem essa carta. Eu quero te perguntar, quem foi a última pessoa que você evangelizou? Quem foi a última pessoa que você discipulou? Você usou o seu tempo. Queridos, eu não era pastor naquela época. Não estou me orgulhando aqui na frente de você, mas eu quero te mostrar que é simples. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, mas eu falava de Jesus. Eu pregava o Evangelho. Agora eu estou tão ocupado cuidando de tantas pessoas. E você? Você tem tempo? Por quem você está orando e fazendo amizade? Quem que é essa pessoa? Quem é a pessoa que você está investindo hoje? Você está investindo em alguém? A eternidade deles está nas nossas mãos. Se você falou, não, pastor, não estou investindo em ninguém. Então, querido, alguma coisa está profundamente errado com o nosso entendimento do Evangelho. Me desculpa. Não é uma crítica, mas se você fala, eu não estou cuidando de ninguém, eu trabalho só na minha vida, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que ter um carro novo, eu quero ter coisas melhores, materiais. Eu estou aqui para te dizer, tudo que você fizer nessa terra, você não leva para o céu. Um dia você vai estar diante do Senhor envergonhado. E a minha grande alegria quando a pessoa vem e fala para mim, obrigado por me ajudar. Tem mensagens que eu recebo de pessoas que me agradecem, falando obrigado, porque você não desistiu de mim naquela época. O primeiro, o Eric, que estava lá no meio da neve, a gente estudou junto. Eu não sabia que eu estava salvando um pastor, que virá um pastor de uma igreja. Ele é o pastor principal de uma igreja de muitas pessoas. E ele cuida de outras igrejas. Você não sabe quem que aquela pessoa vai ser. Eu só salvei um jovem. Ele tinha 18 anos. Hoje ele já está velho. Mas na época ele tinha 18. Sua atitude pode mudar a vida de muitas pessoas.
precisamos ter uma mentalidade eterna. Pare de pensar só em você. Deus falou: coloque meu reino em primeiro lugar e eu vou cuidar de você. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai te abençoar. Você não precisa correr através de dinheiro. O seu dinheiro nunca vai chegar no céu. Você só tem uma vida e um dia você vai partir para a eternidade. E um dia você pode se arrepender como que você usou o seu tempo. Você pode imaginar pessoas, quando você chegar no céu e as pessoas chegarem e te agradecerem: obrigada, porque você não desistiu de mim. Você chegando no céu e as pessoas falando: obrigada, porque você pregou o evangelho para mim. Eu não estou aqui para brincar de ser cristão. Feche os seus olhos. Um dia você vai ser recompensado por tudo que você fez. Talvez não nessa vida, mas a Bíblia diz: tudo que você faz para o Senhor, Ele vai te recompensar. Um dia você chegará no céu e o Senhor falará: muito bem, servo bom e fiel. Entra para viver na eternidade, porque você foi fiel. Entregue. E se você está sentindo perdido aqui, talvez você ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, e eu oro para que você possa receber o perdão dos seus pecados. Peça a Ele: escreva meu nome no livro da vida. Tem pessoas aqui, se você morrer aqui, você está perdido. Tem pessoas que estão me ouvindo. Se você morrer, talvez você vai eternamente para o inferno. E eu quero te desafiar: arrependa-se dos seus pecados. Diga: Senhor, não importa, eu era um viciado em pornografia. Muitos de vocês sabem, eu tive uma vida homossexual e Deus transformou minha vida. E Ele é poderoso. É por isso que quando quando as pessoas vêm para Jesus, eu não falo para ela: pare de fumar, pare de beber. Eu não coloco uma parede, mas eu construo uma ponte para que essa pessoa chegue a Deus. Se você falar: Senhor, eu entrego a minha vida, o Senhor vai te transformar. Ele vai mudar o seu futuro. Pai querido, eu oro por todos que estão me ouvindo. Ajuda-nos, Senhor.